Bom dia, turma. Alô, turma, bom dia. O nosso assunto de hoje, curvas de nível. O que é, o que significa e para que serve. Nós temos dois conceitos de curva de nível. Observem aqui. Um conceito para o desenho e um conceito para o terreno. No desenho, ele representa uma técnica em formato de traçados ou linhas para representar o relevo num desenho de duas dimensões, desenho 2D. Quem está visualizando um desenho 2D num papel plano tem dificuldade de visualizar o relevo. Desenhos em forma de linhas, formato curvo, mostrando as altitudes desse terreno para facilitar a interpretação. Esse é um conceito para o desenho. Agora, um conceito para o terreno natural. Curva de nível é uma linha sinuosa que percorre o mesmo nível na superfície do terreno, ou seja, sem subir e sem descer, mesma cota ou mesma altitude. A curva de nível é uma linha imaginária do terreno em que todos os pontos da referida linha têm a mesma cota. Já vimos que cota é muito parecido com altitude, uma distância vertical da elevação do terreno. A curva de nível do terreno pode ser materializada ou não. Materializada significa marcada. Exemplo, uma sequência de piquetes de madeira marcando por onde a curva está passando. Uma faixa de cultivo de uma determinada cultura, por exemplo, cana-de-açúcar, capim colonial. Ou pode ser um terraço em nível para acúmulo, que é aquele acúmulo de terra em forma de semelhante a um quebra-mola da estrada, que tem a finalidade de diminuir a erosão. Geralmente, esses terraços devem ser construídos sobre uma curva de nível. É muito comum nos cultivos agrícolas você visualizar da estrada as culturas plantadas em curva de nível. Erradamente se diz que aquilo é a curva de nível. Não. O correto é dizer as linhas de cultivo estão sobre a curva de nível, ou seja, estão percorrendo o mesmo nível no terreno. Com a finalidade de ter a leitura facilitada, adota-se um sistema de curvas diferentes. Uma curva com um desenho mais forte e outras com um desenho mais fraco. As que têm o desenho mais forte contêm os valores das cotas e são chamadas de mestras. Entre uma mestra e outra, tem as curvas intermediárias, que não se põe o valor das cotas para não poluir o desenho. As curvas no desenho mostram o valor das cotas. Exemplo, essa parte de baixo aqui é a parte que você visualiza, é o desenho final topográfico que você tem. A parte de cima aqui é só uma ilustração para entendimento. Observem que aqui você tem 1, 2, 3, 4 curvas de nível, cada uma delas mostrando o seu valor de altitude. E observem que elas estão crescendo de fora para dentro. Isso significa um morro maior e um morro menor. Se você sabe o valor das cotas, sabe se o terreno está crescendo de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, mostrando a diferença entre um nível e outro. Principais características das curvas de nível. Elas tendem a ser quase paralelas entre si no desenho e no terreno. Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação, mesma cota ou mesma altitude, ou mesmo nível. Cada curva de nível fecha com ela mesma, dando uma volta no terreno, como você viu aqui nesse desenho anterior. Ela dá uma volta, muitas vezes muito longa, muitas vezes curta, e fecha com ela mesma. As curvas de nível nunca se cruzam. E elas só estão uma sobre a outra quando se tratar de paredão vertical no terreno, que é muito difícil de acontecer. Nos saltos d'água, nos despenhadeiros acontece, mas é muito difícil em terrenos agrícolas, não tem. Em geral, as curvas de nível cruzam os cursos d'água formando um V, com a ponta desse V, o vértice, apontada para a nascente do curso d'água. Essa linha prolongada aqui, unindo as pontas de V, é ilustrativa.
no desenho topográfico não vai ter. Quando ela forma dois Vs, formando um M no meio, significa que dois cursos d'água estão convergindo e formando um terceiro, como nesse desenho aqui. Quando elas formam um U, significa que elas estão na base de uma montanha, apontando a ponta dela para a elevação, formando um U. As formas topográficas notáveis são aquelas formas que você, quando visualiza o desenho topográfico, já entende que aquela forma representa um determinado tipo de relevo. A natureza forma o terreno e a curva de nível mostra como ele é, certo? Se é montanhoso, se é íngreme, se tem calha. Exemplo, formato de elevação. O desenho que você vai ver na carta é esse aqui de baixo, o de cima é ilustrativo. A elevação são curvas de nível concêntricas com valores das cotas crescendo de fora para dentro das curvas concêntricas. Você bateu o olho aqui, se as curvas estão crescendo de fora para dentro, é uma elevação, como mostrado aqui na ilustração. Ao contrário, se as curvas concêntricas crescem de dentro para fora, então você está diante de uma depressão no terreno. Curvas concêntricas com valores crescendo de dentro para fora. Espigão. Espigão são as laterais das montanhas com uma calha de um lado e uma calha de outro. Observem que as curvas crescem de fora para dentro, certo? E a ponta do espigão está voltada para a cota mais baixa, certo? Voltada para a cota mais baixa, a ponta do espigão. O V do espigão, o vértice está apontado para a cota mais baixa do terreno. Ao contrário, se estiver voltada para a cota mais elevada, vamos ver mais adiante. Quando você tem um corredor no terreno, uma plataforma plana entre duas vertentes, ou seja, entre duas rampas laterais. Observem que aqui você tem, na curva com intervalo, na elevação de 61 metros, uma plataforma formando um corredor. E nas duas laterais, cotas crescentes. Se você tiver as curvas com esse formato crescendo de fora para dentro, e a ponta dela voltada para esse lado aqui, para o lado da nascente, observe que você tem aqui um talveg. Talveg é a calha por onde corre a água dos córregos e por onde corre a água da chuva, escavando o terreno natural. Bateu o olho nesse formato, observem, a ponta, ao contrário do espigão, a ponta do V formado, ela é apontada para a cota mais baixa, ao contrário do espigão, que aponta para a cota mais alta. Então, o antônimo do espigão é o talveg. Talveg é a calha formada no terreno. Bateu o olho aí, cuidado com o que você vai planejar na agricultura. O vale são aquelas áreas que ficam entre dois morros ou mais, que pode ter formato de ravina, chato ou côncavo. Tem esse formato. O divisor de águas é bem interessante. Divisor de águas, essa linha aqui formando uma espécie de muralha, geralmente ela tem concêntricas em cima e tem uma tendência a diminuir as cotas para um lado e para outro, e é chamado de divisor de água, porque a água da chuva, uma parte corre para esse lado da montanha e outra corre para esse outro lado. Geralmente forma um córrego de um lado e um córrego de outro, e uma muralha no meio dividindo a direção da água da chuva. O formato é esse. Cotas diminuem para um lado e para o outro. O dorso, na verdade é a parte mais alta das montanhas, tendo esse formato aqui com cotas que crescem de fora para dentro, certo? O colo, que é a garganta, é o ponto em que dois talvegs ou duas calhas se curvam fortemente, mudando de sentido. Contraforte são as laterais das montanhas, certo?
O cume é a linha mais alta é a parte mais alta da montanha. A linha aguada ou talveg já vimos, que é a calha. E a linha de crista ou linha cumeada ou divisor de águas é a parte mais elevada de uma montanha em forma de muralha. A serra, que são vários montes, uma sequência de montes como se fosse o dente de um serrote, uma serra, formando vários contrafortes. A vertente, flanco, encosta ou talude, gravem bem esse nome, talude são as rampas laterais, formato de rampa lateral quase uniforme. Isso é talude, também chamado de flanco, encosta ou escarpa. Quando as curvas de nível estão muito próximas uma das outras, significa que o terreno é muito íngreme, como essa no desenho aqui. Quando elas estão mais afastadas, o terreno é pouco íngreme, terreno suave. Curvas de nível com espaços iguais indicam que o declive é uniforme. Curvas de nível com formato reto e paralelo indicam talude, rampa. Lei das curvas de níveis. As curvas de nível jamais devem se cruzar. Dois níveis não se cruzam no terreno. Duas curvas não convergem formando uma única e uma única não se divide formando duas. A curva de nível inicia e termina nela mesma, dando uma volta ao redor do terreno, certo? Uma curva não pode surgir nem desaparecer no meio do terreno do nada. Ela sempre dá uma volta e se encontra com ela mesma do outro lado. Certo? Muito bem. Observem aqui esse desenho. Um terreno todo marcado com piquetes e uma curva de nível mostrada no desenho aqui, por onde o mesmo nível está passando. Certo? E o termo interpolar significa definir entre dois polos, entre dois pontos, por onde a curva está passando. Nesse exemplo aqui, entre esse piquete e esse, ela está passando mais próximo do piquete de baixo. Como é que se define isso? Tem dois métodos. Tem o método do desenho, que é o método gráfico, para você desenhar por onde a curva está passando, e tem o método do cálculo, baseado nos dois triângulos que formam quando a curva passa próxima a dois polos, certo? Essas fórmulas aqui embaixo definem a distância de um polo e de outro por onde a curva vai passar no desenho. Atualmente, os programas de computador fazem isso de maneira muito rápida, ok? Então, isso foi as curvas de nível. Obrigado e até a próxima.